Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo mais uma semana ao canal. Peço para você que desde já se inscreva, curte, compartilhe essa mensagem. Eu tenho certeza que ela vai falar muito ao seu coração e ao coração de quem você compartilhar também. No vídeo de hoje eu quero falar de uma coisa bem interessante. Talvez vocês vão achar até que eu tô me contradizendo, mas não é não. Eu quero falar para você não ficar insistindo, mas também não desistir. Como assim, né? Tá muito contraditório não insistir, mas também não desistir. Eu quero falar de um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36 até o 44. Conta a história, né? A narrativa bíblica fala que Jesus estava aflito ali porque estava chegando perto do momento da sua crucificação. E ele chama alguns dos seus discípulos para ir orar com ele no monte. Os discípulos ficam num determinado local do monte, Jesus vai mais retirado e fala para eles: olha, orem aqui, fiquem aqui em oração, eu vou orar. Quando Jesus volta, eles estão dormindo. Jesus repreende eles, fala para eles: nossa, vocês não puderam orar, vigiar comigo nem por uma hora? E ele especificamente diz a Pedro, né? Fala: Pedro, você precisava estar vigiando, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sai para orar novamente, deixa eles ali. Quando retorna pela segunda vez, eles continuam dormindo. Jesus vai orar mais uma vez, pela terceira vez. Quando retorna, eles continuam dormindo. Jesus, pela terceira vez, ali pegando eles dormindo enquanto deveriam estar orando, ele diz apenas assim: nossa, vocês estão dormindo até agora? Como que podem estar dormindo, descansando numa situação dessa? Porém, Jesus não disse mais nada, não insistiu mais. E logo, por sequência ali, os soldados vieram pegar Jesus e levar Jesus para ser preso, para ser condenado. E aí começa a parte de não insistir. Nem Jesus insistiu. Ele advertiu a importância deles estarem em vigilância, em oração. Porém, eles escolheram dormir. Eles cederam ao sono. E enquanto Jesus orava, Jesus enfatizou bem ali, dizendo a Pedro: Pedro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Jesus sabia que Pedro iria cortar a orelha de um soldado. Quando os soldados vieram pegar Jesus, Pedro queria defender Jesus com a espada. Pedro não estava entendendo o propósito de Jesus. Em seguida, vemos ali que Pedro começa a seguir Jesus de longe e nega Jesus por 3 vezes. E quando acontece exatamente como Jesus falou que Pedro negaria ele por 3 vezes, Pedro chora amargamente. Às vezes a gente fica insistindo com algumas pessoas porque nós não queremos que elas passem por esse choro amargo, né? A gente fica advertindo: olha, não se relacione com determinadas pessoas, não insista nisso, não faça isso, não está dando certo. Mas nem Jesus insistiu. Jesus advertiu uma vez. Jesus lembrou Pedro que o espírito dele estava pronto, mas a carne dele estava falando mais alto. E ali Pedro nega Jesus, chora amargamente, mas a história de Pedro não acabou naquela noite, porque Jesus não insistiu naquele momento com Pedro, porém não desistiu de Pedro. Mais à frente nós vamos ver no livro de João, no capítulo 21, no versículo 15 do livro de João, fala de um encontro que Jesus teve com Pedro na beira da praia. Ali Jesus cura as emoções de Pedro. Jesus pergunta pela mesma quantidade de vezes que Pedro negou. Jesus pergunta a Pedro se ele o ama. E Pedro diz a Jesus pela terceira vez, com um coração pesado, com um coração assim abatido, dizendo: tu sabes de tudo.
E Jesus diz assim para ele: então vá e apacente as minhas ovelhas. Naquele momento, Pedro estava sendo curado, estava sendo restaurado. Aí nós vemos que a história de Pedro começa a ser diferente. No livro de Atos, no capítulo 1, vemos um Pedro que, aquele mesmo Pedro que não podia orar por 1 hora, passou 40 dias ali orando junto com mais 120 discípulos, aguardando a promessa da vinda do Espírito Santo. No capítulo 3 no mesmo livro de Atos, fala de um Pedro que cura um aleijado que está na porta do templo pedindo esmola, e ele diz que aquele moço que já tinha nascido ali com aquela deficiência, ele diz assim: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus levanta e anda. E aquele homem foi curado. E por este manifesto da glória de Deus ali através da vida de Pedro, muitas pessoas vieram a se converter. A Bíblia conta que a primeira ministração de Pedro, mais de 3.000 almas haviam se convertido pelo ministério de Pedro. E foram muitos outros que também vieram a conhecer a Cristo e testemunhar do amor de Cristo por este mesmo Pedro. E para terminar sobre esse assunto de Pedro que eu estou dizendo, em Atos 5, fala que Pedro e alguns discípulos foram presos, eles foram açoitados porque estavam pregando as boas novas. E a Bíblia diz que eles se alegraram porque estavam sofrendo humilhações pelo nome de Jesus. O mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que cortou a orelha de um soldado, agora é o que anuncia com ousadia e autoridade. É aquele que a Bíblia diz que aonde ele passava, a sombra dele ia curando. Mas o segredo não estava em Pedro, não é porque Pedro era alguém tão especial, é porque Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não insistiu naquele momento, porém não desistiu. O problema é que às vezes a gente quer insistir porque a gente quer naquele exato momento que nós estamos dizendo. Nós queremos que as pessoas nos ouçam de imediato. Mas Pedro precisou passar por um choro amargo. O choro amargo de Pedro trouxe maturidade. No momento em que ele é curado pelo encontro com Jesus na beira da praia, em que ele aceita aquele convite do Senhor em apacentar as ovelhas, que ele se compromete, declarando o seu amor por Jesus, há uma transformação na vida de Pedro. O Pedro que era meio impetuoso, meio nervosinho, vamos dizer assim, que arrancava rapidamente a espada, agora sente alegria em ser açoitado, humilhado pelo nome de Jesus, em favor do nome de Jesus, por pregar o Evangelho. É esta mensagem que eu quero dizer para você hoje, é sobre que você não insistir não necessariamente significa você desistir. Porque existe processos, existe um tempo determinado para todas as coisas, está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Há um tempo determinado para tudo. O tempo de Pedro, o mesmo Pedro que não pôde orar ali, agora se reúne com os irmãos para orar em um propósito. O mesmo Pedro que arranca a orelha de um soldado, depois é usado para curar pessoas. O mesmo Pedro que, quando está ali no pátio e alguém pergunta: você é Galileu, você estava com Jesus? E ele fala: não estava, eu não estava. É o mesmo que no livro de Atos, quando os oficiais ali, quando os líderes religiosos da época o cercam, o interrogam e falam para ele: pare de anunciar esse Jesus aí, você está causando tumulto na nossa cidade. Ele diz assim: melhor é obedecer a Deus do que a homem. Eu não vou obedecer você, eu vou obedecer ao meu mestre. Esse mesmo Pedro, porque Jesus não desistiu dele,
teve sua vida transformada. Ele pôde colocar para fora aquilo que só Jesus via nele. Talvez alguns dos discípulos até olhassem e pensassem assim: nossa, acho que Jesus errou nessa escolha, né? Ele é muito nervosinho, esse Pedro aí, eu não sei se vai dar certo como discípulo, não. O que eles não viam é que Jesus já enxergava o Pedro que curava, o Pedro que anunciava, o Pedro que tinha amor em viver a sua missão, que era proclamar as boas novas de Cristo. Eu quero encerrar esta mensagem dizendo que você tenha paciência, inclusive com você mesmo, porque às vezes nós não queremos respeitar as etapas do processo. Às vezes nós queremos sair para curar, né? Só que ainda não fomos sarados, ainda não fomos curados. Pedro só teve autoridade para curar, porque primeiro ele foi curado. Ele chorou amargamente, ele se arrependeu de ser aquela pessoa tão sanguínea, porém ele se transformou num novo homem depois que ele passou pelo processo. O processo nos faz amadurecer. Então, se não é tempo de insistir, não insista. Talvez a pessoa até vai se cansar de você ou vai ficar com raiva de você. Respeite, cada um tem o seu tempo, inclusive eu e você. E saiba que Jesus não desiste. Ele não desistiu de Pedro e ele não desiste de mim nem de você. Que Deus abençoe a sua semana e até a próxima quinta-feira.